Pessoal, continuando o nosso curso, né, de processo estocástico, nós vamos ver alguns exemplos, né, de especificação parcial, né, de processo estocástico. Na última aula nós vimos, né, a especificação parcial, né, de um processo estocástico. Vimos a função esperança, né, a função variância, a função de autocorrelação, a função de autocovariância e a função coeficiente de correlação. Diferentemente das variáveis aleatórias, né, nós não temos apenas um valor, né, mas temos uma função, né. Isso principalmente porque o processo estocástico, né, lida, né, com sinais aleatórios, então é pertinente, né, falar, né, de função esperança, função variância, função de autocorrelação, de autocovariância e função coeficiente de correlação. Bem, vamos ver alguns exemplos, né, da especificação parcial. Primeiro, uma função determinística, né, um caso extremo. As senoides com amplitudes aleatórias, né, que já vimos anteriormente. E senoides, né, com fases aleatórias. Bem, no nosso momento de descontração, né, temos uma pergunta, né, do livro Os Segredos Matemáticos dos Simpsons, né, de Simon Sinek. Eu não sabia, né, mas vários dos roteiristas, né, dos Simpsons são matemáticos. E ele pergunta o seguinte, né, qual o volume de um cilindro, né, com raio Z e altura A? Aí, falando em cilindro, né, nós temos aqui um cilindro, né, que era dos cabos submarinos, né, são repetidores, né, de cabos submarinos. E esse foi o primeiro, né, repetidor transistorizado. E aqui temos também outro cilindro, né, menor, só que é de fibra ótica, né, que tinha muito mais capacidade, né, do que esse grandão aqui. Bem, o nosso exemplo, né, é um sinal determinístico, x de t igual a f de t, e a gente vai calcular a esperança, né, a variância, a autocorrelação e a autocovariância. Vamos usar o tablet, né, para mostrar, né, que a esperança, né, de f de t é o próprio, né, f de t. Então, assim, deixa eu o tablet, né, nós temos que... Aí vamos dar um exemplo mais concreto, né? Vamos dizer que f de t, né, seja t mais 1, é uma função determinística, que é essa reta, né, em vermelho. E se a gente quiser o f de 1, né, f de 1 é igual a 2, né, 1 mais 1, 2, f de 2 igual a 3, f de 3 igual a 4 e assim por diante. Né? Se a gente quiser a esperança, né, de x de 1, isso é a esperança, né, de f de 1, mas f de 1 é 2, né, então isso é a esperança da constante, né, 2, que é o próprio 2, né, que é o próprio, né, f de 1. Se a gente pegar a esperança, né, de x de 2, vamos ver, né, que isso é a esperança, né, do f de 2, que é a esperança da constante 3, né, que é o valor de f de 2, que é igual a 3, né, a esperança de uma constante é ela mesma, e isso, né, é o nosso f de 2. Né. Bem, fazendo para o resto, né, assim, de uma maneira geral, a gente pode dizer que a esperança, né, de x de t é igual à esperança, né, de f de t, que é igual ao próprio, né, f de t. Né, f de 2 é f de 2, f de 1 é f de 1, f de t, né, é o próprio f de t. Ou seja, quando a gente tem um sinal, né, determinístico, a esperança, né, desse sinal é o próprio sinal. Certo? Voltando, né, para os nossos slides, então a gente tem que a esperança, né, de f de t
é o próprio sinal f de t. A variância, né, de x de t, né, é dada pela x ao quadrado de t, né, a esperança disso, menos a esperança de x de t ao quadrado. Isso dá a esperança, né, de f ao quadrado de t, menos, né, a esperança de f de t ao quadrado. Isso dá exatamente, né, f ao quadrado de t menos f ao quadrado de t, que dá zero. Que era uma coisa de se esperar, né, já que isso é um sinal determinístico, né, não tem variação nenhuma. Então a variância dele é zero. A autocorrelação, né, é dada pelo produto, né, a esperança desses produtos, né, x de t1, x de t2, que é f de t1, f de t2, que é um sinal determinístico e, portanto, né, é f de t1, f de t2. E a autocovariância, né, é a autocorrelação menos as esperanças, o produto das esperanças. Isso aqui é f de t1, f de t2, né, como a gente já tinha calculado. Aqui é f de t1, aqui é f de t2. Então, isso dá zero. Bem, considerando agora o nosso exemplo, né, x de t igual a seno de 2πt com a uniformemente distribuído, né, entre 0 e 1, a gente vai calcular a esperança, a variância, né, a autocorrelação e a autocovariância. Vemos que a esperança, né, desse sinal aqui, né, considerando que o A é uniformemente distribuído, né, nesses, entre, né, a senoide em azul e o zero. Isso implica no seguinte, que o sinal médio, né, aqui seria, a gente esperaria que seria o 0,5, né? Então o 0,5, né, seria a nossa esperança, né, desse processo. Veja que a variância, né, se a gente pegar esse tempo t1 aqui, a gente tem uma variância, e se a gente for indo, né, para cá, né, essa variância vai diminuindo. Aqui a variância vai aumentando, né, chega aqui no pico, né, que é igual, né, ao desse pico aqui, né, então seria a mesma variância. É isso que a gente espera, né, que ocorra. Então, a esperança, né, de x de t é a esperança de A, né, seno de 2πt. O seno de 2πt é uma função determinística, né, pode sair fora, né, da esperança, né, do operador esperança, fica a esperança de A. Bem, como é que a gente calcula, né, a esperança de A? Bem, vamos voltar para o tablet. A gente tem, né, que a esperança de A, intuitivamente, né, como ela é alguma coisa entre 0 e 1, intuitivamente a gente colocaria, né, que a esperança, né, o valor médio seria 0,5, né. Bem, a gente tem que a função densidade, né, de A é 1, quando A está entre 0 e 1, né, e 0 caso contrário, né, que daria esse gráfico que a gente tem aqui. Bem, vamos calcular, né, a esperança de A formalmente, né. Então a esperança de A, ela é igual, né, a integral de menos infinito a infinito de A f de A dA dA. Bem, essa integral só existe, né, no intervalo, né, de 0 a 1. Então isso é uma integral de 0 a 1 de A, e a função, né, no intervalo, né, de 0 a 1 é 1, então vezes 1 dA. Bem, isso é igual, né, a ao quadrado sobre 2 de 0 a 1, que é igual a 1 meio, como a gente havia dito, né? Intuitivamente. Então, voltando, né, aos slides, a gente tem que a esperança é 1 meio, né?
Isso dá um meio, né, de seno de 2πt, que era a função que a gente tinha dito, né, no gráfico. Bem, a função de variância, né, sigma ao quadrado de x de t, né, é a esperança, né, de x ao quadrado de t menos a esperança de x de t, né, ao quadrado. Isso aqui a gente já tem, né, isso dá 1/4, né, de seno de ao quadrado, né, de 2πt. E essa esperança aqui, né, elevando x ao quadrado, né, isso aqui é determinístico, né, o seno ao quadrado pode sair do operador esperança, fica a esperança de a ao quadrado. Bem, vamos ver como é que a gente calcula, né, a esperança de a ao quadrado. Então a gente tem o seguinte, né, que o A está definido entre 0 e 1, certo? Mas o A ao quadrado também, né? Porque quando o A é 0, o A ao quadrado é 0. Quando o A é 1, o A ao quadrado é 1. E a gente está definido, né, nesse intervalo, né? Tanto o A quanto o A ao quadrado. Olha, só para a gente ter uma ideia, né? Quando o A é igual a 0,9, o A ao quadrado é 0,81. Quando A é 0,8, né, o A ao quadrado é 0,64. Quando A é igual a 0,7, né, A ao quadrado, né, é 0,49. Então, o que a gente espera, né, é que, quando a gente eleva ao quadrado, né, a gente está puxando, né, os valores para perto do zero. Isso implica, né, que a esperança, né, de A, que é 0,5, né, como a gente já calculou, a esperança de A ao quadrado, né, seja menor do que a esperança do A. Por esse motivo, né, intuitivo. O quadrado, né, puxa para o zero. Bem, vamos calcular, né, formalmente, né. Então a gente tem que a esperança, né, de A ao quadrado é uma integral, né, de menos infinito a infinito de A ao quadrado f de A né, dA. O f de A a gente já definiu, né, só está definido no intervalo de 0 a 1. Então isso é igual a uma integral, né, de 0 a 1 de A ao quadrado vezes 1, né, que é o valor de f de A nesse intervalo dA. Bem, isso é igual a ao cubo, né, sobre 3 no intervalo, né, de 0 a 1, né, que dá igual a 1/3, que é menor, né, do que 1/2, como a gente já esperava, né. Então, voltando, né, para os nossos slides, nós temos, né, que isso aqui, né, é 1/3, né, 1/3 menos 1/4 dá 1 sobre 12, né, seno ao quadrado, né, de 2πt. Bem, calculando a autocorrelação, né, de x de t1, x de t2, né, isso dá A seno de 2πt1, A seno de 2πt2. Isso aqui é determinístico, né, pode sair, né, do operador esperança, e fica a esperança, né, de A vezes A, que dá ao quadrado, que a gente já viu que é 1/3, né. Então isso dá 1/3 seno de 2πt1, seno de 2πt2. E a autocovariância, né, a gente tem esse valor, né, que está aqui, tem esse valor, né, para cada um. Mx de T1 é 1/2, né, de seno de 2πt1, Mx de T2, né, é 1/2, né, de seno de 2πt2, né, 1/2 vezes 1/2 dá 1/4, né, de seno de 2πt2, T1, seno de 2πt2. E 1/3, né, menos 1/4 dá 1 sobre 12, né, seno de 2πt1, seno de 2πt2. Vale a pena notar, né, que se a gente pegar T1 igual a T2 igual a 1t, isso dá a variância, né, de x, né, de x de t, que a gente já viu, né, que dá, fazendo T1 igual a T2, né, dá seno ao quadrado, né, de 2πt,
como a gente já havia previsto, né? Bem, agora vamos para senoide, né, com fase aleatória, né? Então, x de t é um cosseno, né, de ômega t mais θ, o ômega é uma constante, e θ, né, é uniformemente distribuída, né, no intervalo, né, de menos π a π. Bem, a gente vê, né, calcular, né, a esperança, a variância, a autocorrelação e a autocovariância. A gente vê, se a gente pegar uma variável, né, x de t1, considerando, né, essas quatro fases, né, que a gente pegou, essas quatro funções amostras, a gente vê que para cada valor, né, que a gente tem aqui, né, de uma função amostra, a gente tem uma correspondente simétrica, né? Então aqui a gente tem essa correspondente simétrica. Se a gente desenhasse, né, outras funções amostras, sempre vai ter uma correspondente simétrica, né, em cima e embaixo. Isso implica, né, que a esperança, né, de x de t1 é zero, né? E se a gente pegar em qualquer tempo, né, a gente vai ter essa simetria, né, e a gente espera, né, que essa esperança, né, seja constante. E a mesma coisa a gente pode esperar da variância, né? A variância provavelmente em torno da média, né, em torno do zero, né, também deve ser constante. Bem, vamos lá para o nosso exemplo. Bem, como a gente calcula, né, a esperança, né, de x de t? Bem, a esperança de cosseno de ômega t mais θ, mas olha, nesse caso, né, o θ está dentro da função, né, então como é que a gente calcula, né, essa esperança? Bem, a gente usa uma propriedade, né, vamos dar uma olhada novamente no tablet. Aí, observe que a função densidade, né, do θ, né, eu botei um A aqui porque o θzinho pequeno fica legal, né, é 1 sobre 2π, né, no intervalo, né, de menos π a π, já que é uniforme, né, e zero caso contrário, né. Veja que tem que ser 1 sobre 2π porque o intervalo, né, aqui é 2π e essa função aqui, né, tem área 1, tá certo? Então para a área ser 1, né, isso aqui tem que ser 1 sobre 2π. Bem, e a propriedade que a gente quer é a seguinte, né? A esperança de x, né, é dada por essa integral, e a esperança, né, de uma função, né, de x, né, é só substituir o x, né, por g de x. Então seria a função, né, vezes a função densidade, né, de x. Então no nosso caso, né, a gente quer a esperança, né, de cosseno, né, de ômega t mais um θ grande. Isso é o nosso g, né, o nosso g de θ aqui. Então essa é a integral de menos infinito a infinito de cosseno, né, de ômega t mais, eu vou colocar em vez de um θ minúsculo, vou colocar um A para facilitar, f de θ, né, de A dA. Então essa é a nossa, como é o que a gente tem que calcular. Bem, a gente sabe o seguinte, né, que f de θ de A, né, está definido no intervalo, né, de menos π a π, certo? Então essa integral, né, fica de menos π a π de cosseno de ômega t mais A, e o f de θ de A, né, nesse intervalo é 1 sobre 2π. Então fica 1 sobre 2π vezes dA, né? Bem, então isso é uma integral, né, de um cosseno, né, no intervalo, né, de 2π. A gente sabe, né, que no intervalo de 2π, né, a parte positiva é igual à parte negativa,
e isso vai dar zero. Então essa integral é zero, né, como a gente já esperava, né, que a esperança de x de t, né, ia ser zero. Bem, a gente pode calcular em essa integral que é trivial, né, de cálculo 1, né, a gente sabe como calcular e ver que vai dar zero. Eu estou colocando já zero, né, intuitivamente. Bem, voltando, né, para o nosso slide. Então a gente tem aqui isso aqui, né, essa integral, né, de menos π a π. A gente já colocou, né, 1 sobre 2π fora, né, desse cosseno, né, de ômega t mais um θ, né, dθ. Isso, como está no intervalo, né, de 2π, isso aqui, né, vai dar zero. Bem, a função de autocorrelação e de autocovariância, a gente vai deixar a variância para depois, né. Elas são iguais porque a esperança é zero. Como a esperança é zero, né, aqui teria um termo menos mx de t1 vezes mx de t2, mas o mx de t1 é zero e o mx de t2 também é zero, né? Então a autocovariância fica igual à autocorrelação, que é igual à esperança, né, desse produto. Bem, isso aqui é a esperança, né, do cosseno de ômega t1 mais θ, cosseno de ômega t2 mais θ. Bem, a gente vai usar a relação, né, cosseno A, cosseno B. Isso é um meio, né, de cosseno de A mais B, mais cosseno, né, de A menos B. Certo? Então aqui ômega T1 mais θ é um A, né, ômega T2 mais θ é um B. Né? Então fica essa integral, né, a gente já viu, 1 sobre 2π, né, da função densidade, dessa função aqui, né. Só que a gente já desmembrou, né? Aqui é o cosseno de A menos B, né? Ômega T1 menos ômega T2, né? O θ corta. E aqui fica ômega T1, né? Mais ômega T2 mais θ, né? Que dá 2θ, né? dθ. Aí veja, isso aqui é só uma, né, de integrais, então a gente pode dizer que é essa integral, né? Mais essa integral aqui. E essa integral, novamente, né? No intervalo, né? De 2π. Né, de 2θ, então a parte positiva e negativa são iguais, né, e essa integral aqui vai dar zero. Isso aqui é uma constante, né, que não depende do θ, né, isso aqui fica cosseno de ômega T1 T2 dθ. Isso implica, isso cai fora, né, e fica a integral de menos π a π de dθ, né, que dá 2π. O 2π corta com 2π, isso sobra um meio, né, de cosseno de ômega T1 T2, certo? Bem, aí agora a gente calcula a variância, né, fazendo T1 igual a T2, né, isso dá cosseno de zero que dá 1. Então a variância é um meio, né, que é constante também, como a gente já esperava. Hein? Bem, a foto, né, do acervo do professor foi tirada no Museu de Ciências, né, de Londres, né, e a resposta, né, para a pergunta, né, da área do volume, né, do cilindro é π, né, vezes o raio ao quadrado, né, vezes a altura, né, A, e isso termina em pizza, né, então tudo, né, termina em pizza. Bem, na próxima aula, né, nós vamos ver múltiplos processos estocásticos. Hein? Então até a próxima aula, pessoal.